So box. Bom dia! Sejam bem-vindos ao Sprint de Notícias do Box, sua pílula diária de Fórmula 1 para acelerar o seu dia. Hoje é sexta-feira e essas são as notícias da Fórmula 1 que você precisa para ficar informado. MP1! Mercedes é contra a mudança de regra para frear Red Bull. Red Bull, Ferrari e Aston Martin levam suas atualizações para Barcelona. Mônaco revela os assoalhos dos times. Mick Schumacher de volta a um carro de Fórmula 1. Eu sou Aninha Ramos e este é o Sprint de Notícias de hoje. Oh, really? Great. No Sprint de Notícias de ontem, a gente falou sobre os horários do final de semana e acabou ficando um pouco confuso e vieram perguntar pra gente, porque os horários que a gente botou eram relacionados à transmissão da Band, não necessariamente os horários oficiais da Fórmula 1. Então, para não ter confusão, os horários oficiais da Fórmula 1 são Treino Livre 1, às 8h30 da manhã, Treino Livre 2, meio-dia, isso na sexta-feira. No sábado, Treino Livre 3, às 7h30 da manhã, a classificação às 11 da manhã e a corrida às 10 da manhã de domingo. Lembrando que a corrida só passa na Band e nas plataformas digitais da Band, e os treinos livres e a classificação também passam na Band Esportes, beleza? E para o final de semana, teremos chuva, ou assim diz a previsão do tempo. Tem chuva para os 3 dias e bem na hora da corrida. Será que vai acontecer? A gente sabe que os deuses da Fórmula 1 não costumam gostar muito de chuva, não. A não ser que seja para não ter corrida, né? Ou para atrapalhar de vez, não para ajudar. Então, vamos esperar. O Toto Wolff falou uma coisa que acho que muita gente precisa relembrar. A Fórmula 1 é sobre quem tem o melhor carro e o melhor piloto. E hoje é a vez da Red Bull. Para as outras equipes, é necessário muito trabalho para encontrar as soluções sem que haja mudanças de regras para equilibrar o desempenho. Não seria justo ter essa mudança de regras. De acordo com ele, fazer qualquer tipo de modificação acabaria com o esporte. Concordo plenamente com ele, acho ótimo que ele tenha falado sobre isso, porque tem muita gente que tá levando para esse lado de a FIA precisa intervir, a Fórmula 1 precisa intervir para aproximar, e não tem. O esporte é sobre carro e piloto, é sobre uma equipe que sabe construir um carro e sobre um piloto que sabe dirigir esse carro. Hoje a Red Bull tem o melhor conjunto e as outras equipes que lidem com isso. Basicamente falando, é isso. As outras equipes precisam entender quais são seus problemas e resolver seus problemas para se aproximar da Red Bull. O problema não está na regulamentação, não está nas regras de como o carro é feito. Todos estão sujeitos às mesmas regras. A Red Bull foi muito melhor do que os outros e agora os outros têm que lidar e têm que alcançar. Que bom que o Toto falou. Que bom mesmo. Porque ainda mais que hoje há um teto de gastos, ter essa diferença brutal entre um time e todos os outros, porque na verdade a diferença tá aí. A Red Bull tá lá na frente, os outros tá uma coisa mais embolada. É assim, mostra duas coisas. Mostra que a Red Bull foi extremamente eficiente, extremamente capaz, e mostra que os outros foram mal, trabalharam mal e precisam entender por quê e precisam melhorar. Com eles fazendo isso, a gente para de ter esse problema. Não é como se a Red Bull tivesse recebido as regras ali na mãozinha delas e estivesse trabalhando há 5 anos, né? Como aconteceu com a Mercedes, com a questão dos motores híbridos. A Red Bull só foi melhor. Só tem, sei lá, uma equipe de engenharia muito melhor. Ou não muito melhor, mas muito mais eficiente. E que entendeu muito melhor a proposta e o principal, as entrelinhas do que pode ser feito nesse regulamento. Tivemos o treino livre 1, às 8h30 da manhã de hoje, e Red Bull, Ferrari, Mercedes e Aston Martin levaram atualizações. A Mercedes também levou uma outra pecinha, uma mudança no espelho e uma mudança no difusor, na saída ali do difusor, para tentar maximizar as alterações que já foram feitas em Mônaco. A Aston Martin também levou algumas peças, a Red Bull teve uma mudança também no seu difusor e no assoalho. Uma partezinha ali do assoalho que está com um recorte levemente diferente. A Ferrari foi a que teve mudanças mais drásticas. Só levou para o treino 1, no carro do Carlos Sainz, as mudanças de sidepods. Os sidepods agora são mais parecidos com os da Red Bull, porém ainda tem algumas semelhanças, algumas características dos seus sidepods banheirões, né? A Red Bull trabalha muito com o fluxo de ar indo para baixo, enquanto a Ferrari trabalhava fazendo mais um fluxo para cima. E a Ferrari
nesse novo sidepod conseguiu fazer de uma forma em que haja uma certa divisão entre os dois. Muito do que a gente vê também na Aston Martin, né? Tudo isso para tentar encontrar consistência nas suas voltas. Ela faz voltas de classificação muito boas, né? Voltas simples muito boas, principalmente com Charles Leclerc, mas na hora da corrida o carro simplesmente não tem a mesma velocidade, não tem o mesmo ritmo e não consegue se manter próximo de Aston Martin e Red Bull, e tomou um sacode ali da Mercedes e da Alpine em Mônaco. Então, temos aí a Ferrari indo num caminho híbrido, diferente do da Aston Martin, mas ainda assim híbrido, com mudanças no assoalho, que esses a gente não consegue ver de todo, porque estão ali por baixo, a maior parte, né? Todas as equipes trouxeram mudanças de asas, porque as asas traseiras precisam ter mais downforce, mais pressão aerodinâmica. O treino teve o resultado padrão, Max Verstappen em primeiro, Pérez em segundo, com uma distância considerável entre o Verstappen e o Pérez, de 0,7. As outras equipes ficaram bem mais afastadas, inclusive Ferrari, Aston Martin e Mercedes, com mais de 1 segundo aí de diferença. Engraçado, ou trágico talvez, que Charles Leclerc, com o carro antigo, com a versão antiga da Ferrari, fez um tempo mais rápido do que Carlos Sainz, com a versão nova. Não sei o que isso significa, pode não significar absolutamente nada, afinal estamos falando de treino livre 1, mas achei interessante notar. Em Mônaco, que tem aquela pista cheia de muros e com muita dificuldade de se retirar um carro, o uso dos tratores é fundamental. O que aconteceu? Carlos Sainz, Lewis Hamilton e Checo Pérez foram na parede. Então seus carros foram erguidos, o que fez com que tivéssemos fotos lindas em 4K dos fundos dos assoalhos dos 3 carros. O da Red Bull era, claro, o que todo mundo queria ver e não decepcionou. De acordo com vários analistas, é o fundo mais complexo dos 3. O fundo da Ferrari e o fundo da Mercedes são muito simples. O Ted Kravitz, inclusive, falou que são assoalhos pré-históricos. Enquanto isso, a Red Bull fez um trabalho que pode ser considerado, inclusive, como um duplo efeito Venturi. Eles trabalharam todo o fundo dos túneis Venturi, subindo e baixando a altura deles, e do início ao fim, ou seja, da abertura na frente do carro até a saída no difusor. A Ferrari e a Mercedes têm fundos mais constantes. O da Ferrari, inclusive, que chega quase a bater no chão, o que faz com que ela ainda sofra com alguns pulos e tenha que usar uma suspensão muito dura para que não haja o porpoising, né, como a gente viu ano passado. Dificulta muito a vida para manter o carro baixo e ter o efeito maximizado. A Red Bull não focou no máximo downforce possível dos túneis Venturi. Com essas variações de altura ali dentro do próprio túnel Venturi, eles conseguiram ampliar a janela de geração de downforce de acordo com a altura do terreno, já que, né, há variações nas pistas, há muitos bumps, há buracos, né, e quando o carro tem o túnel Venturi que vai até o asfalto, fica bem próximo do chão, como é o da Ferrari, o efeito solo acaba se perdendo com essas variações, né, da pista. A Red Bull conseguiu achar ali um jeitinho, uma outra forma de evitar que haja esse efeito, né? Essa perda do efeito solo, na verdade. De acordo com os próprios engenheiros da Red Bull, não é fácil desenvolver esse fundo. Se ele estiver errado, se acontecer alguma coisa, se acontecer algum problema, se ele não estiver o mais perfeito possível, não vai funcionar direito. Então, foi um trabalho realmente impressionante da Red Bull e que vai ser muito difícil de Mercedes, Ferrari e outras equipes copiarem. Após o final de semana de corrida em Barcelona, o Mick Schumacher vai participar dos testes de pneus da Pirelli com o W14. É sua primeira aparição como piloto de testes da Mercedes e ele já vai ter um trabalho importante nas mãos. A Pirelli está testando os pneus para 2024, né? No final de semana, eles também vão testar os pneus que devem entrar em Silverstone, com uma modificação na estrutura mesmo, estrutura não de borracha, estrutura de aro, né? Dos pneus, para que ela fique mais resistente. Então, a Pirelli está muito focada no desenvolvimento dos pneus. Muito importante. Por quê? Porque a gente teve esse ano todo corridas em que os pneus não se acabavam, pelo menos não as gamas mais duras. Então, a Pirelli está conseguindo botar pneus muito resistentes, que foi uma reclamação que as equipes tiveram ano passado, né, e ano retrasado, com pneus que estouravam, enfim, que explodiam, coisas assim. Esse ano a gente dificilmente vai ter isso. Pelo que a gente viu até agora, os pneus estão durando muito mais, inclusive, do que deveriam. E tem piloto que só para porque, pela regra, precisa parar. Senão, ia até o final com o mesmo set de pneus. Isso é bom? Não sei. É muita segurança, de fato. Mas tira um pouco da variabilidade em relação a estratégias, né? Assim, se o cara
pode ficar na pista quanto tempo ele quiser, que o pneu não vai acabar, não vai parar de performar, a equipe não tem variabilidade de estratégia, vai fazer uma parada ali e pronto, acabou. Talvez seja importante para a Pirelli modificar a forma como ela está escolhendo os pneus para cada final de semana, né? O importante é que, bom, Mick Schumacher vai testar pela Mercedes durante a semana que vem para os pneus de 2024. Será que a gente volta a ver o Mick no grid? Ótima sexta-feira, cuidado com a tração na saída das curvas e nos vemos em breve com mais sprint de notícias do Box Box Box. That's the end. Thank you. You can jump out. So box.